No primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo 17, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim: E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Eu gostaria de fazer aqui uma analogia deste milagre que Elias viveu, porque foi um milagre nu, cru e sem sombra de variação. Não há como ninguém questionar este milagre que Elias viveu na sua vida e no seu ministério. Mas para nós entendermos o quanto foi grande este milagre que Elias viveu no seu ministério, eu gostaria de fazer aqui esta analogia. Algumas observações deste milagre. E a primeira observação que devemos fazer aqui é a seguinte: corvos visitavam Elias. Corvo é um animal irracional. Imagine só, um animal irracional visitar Elias. E é interessante que esses corvos, que são animais irracionais, são aves de rapina da classe dos carniceiros. Esses carniceiros, eles comem a caça de um predador. Normalmente é assim, nem todos fazem isso, mas a maioria deles fazem isso. Eles atacam a caça do predador, o predador caça, e eles começam a rodear e atacam a presa daquele determinado predador. E esses corvos que comem carne, né, a sua dieta é carne, levava carne para Elias. Muito interessante isso. Eles não se alimentavam da refeição de Elias, como uma mãe pássaro que leva comida aos seus filhotinhos, aos seus passarinhos. E Elias recebia a visita desses corvos, na qual a sua dieta é carne, e alimentava a fome de Elias. Saciava, melhor dizendo, a fome de Elias. Além da carne que eles levavam, esses corvos também levavam pão. Interessante que pão é produto de homem, é o homem que fabrica o pão. De onde é que esses corvos traziam pão para Elias? Realmente Elias estava vivendo um grande milagre de Deus. E esses corvos, que são aves de rapina, da classe dos carniceiros, e na qual a sua dieta é carne, e levava carne para Elias, e não só carne, mas também pão, fazia isso 3 vezes ao dia. A minha tradução aqui diz que esses corvos visitavam Elias pela manhã e à noite. Outras traduções, se eu não estiver enganada, corrigida e atualizada, diz que Elias recebia a visita desses corvos de manhã, à tarde e à noite. Isso significa que Deus estava suprindo as necessidades mais básicas de Elias: café da manhã, almoço e jantar, com a sua necessidade mais básica, as suas alimentações diárias, as vias e regras da sobrevivência humana não faltava para Elias. E a água, ele bebia da torrente. Mas como é que Elias viveu esse grande milagre? Como ele conseguiu viver tamanho milagre no seu ministério? Vamos então compreender isso analisando todo um contexto, todo o contexto desse texto. No versículo 1 do capítulo 17, diz que Elias se apresentou para Acabe e profetizou: segundo a minha palavra, não vai chover sobre a terra e não vai descer orvalho sobre a terra. No versículo 2, então, a palavra de Deus veio para Elias dizendo: sai daqui, né, e vai para junto do rio Querite, lá no Oriente, porque eu vou te sustentar ali. No versículo 4, ele diz que o Senhor disse assim: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Vimos que foi o próprio Deus que fez a promessa que sustentaria Elias, né, e que deu ordem aos corvos para sustentar. E Elias foi e obedeceu o que Deus disse. Agora, a observação que nós devemos fazer aqui é que Elias não perguntou como isso ia acontecer, por que os corvos, para que ele estava mandando Elias para lá. Ele apenas obedeceu o que Deus havia dito para ele fazer. Deus mandou, vai. Deus disse, você tem que ir. Deus disse, não deixe de fazer. E ele obedeceu.
Elias se submeteu ao direcionamento de Deus. Existe uma diferença entre direção e direcionamento. Elias, ele se deixou ser direcionado. Ele foi direcionado por alguém. Ele foi gerenciado por Deus no caminho. E esse gerenciamento de Deus na vida de Elias é que permitiu que Elias vivesse um grande milagre. Elias não perguntou por quê, para quê e por que os corvos. Ele simplesmente obedeceu uma ordem, uma orientação, um direcionamento e viveu um grande milagre para o seu ministério. Isso é lindo demais. E ao chegar lá, depois de um tempo, a torrente do rio Querite se secou. Alguma vez Deus te mandou para a beira do rio Querite, ou te deu alguma direção, né? Te deu algum direcionamento, e a fonte depois secou? Alguma vez Deus te deu uma palavra, uma direção, estava tudo correndo bem, você estava seguindo da forma que Deus havia dito para você fazer, e depois a fonte secou? Não se preocupe, meu irmão. Se a fonte secar, é porque Deus te deu uma outra direção. Veja que Elias, no versículo 7, a Bíblia diz que sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chuva, não tinha havido chuva na terra. No versículo 8 diz assim: então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Quando a fonte secar, meu irmão, é porque Deus está te dando uma outra direção, um outro direcionamento. Permita-se ser direcionado por Deus. E é interessante que a direção de Deus não encheu os olhos de Elias, né? A primeira direção foi: vai para o deserto, na beira do rio Querite, porque os corvos vão te sustentar. A direção de Deus não encheu os olhos. Mas a gente só pode viver um grande milagre aonde se há necessidade. Deus não depende de circunstância. Deus não depende de coisas. Deus não depende de momentos para abençoar. Ele apenas abençoa onde há necessidade. Deus é Deus, meu irmão. A primeira direção foi: vai, que eu dei ordem aos corvos para te sustentar. E a segunda direção: vai para Serepta, porque eu dei ordem a uma viúva. Pode, irmão. Uma viúva naquele tempo não tinha condições nenhuma de sustentar alguém, né? Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 ou 5, se não estiver enganado, Paulo, ao recomendar as viúvas, dizendo que as viúvas que se casassem não poderiam receber mais salários da igreja, já mostra que as viúvas não tinham condições para se sustentar por si mesmas, né? E a igreja pagava salários para elas poderem sobreviver. Imagine só, Deus dizendo para Elias, quase 1000 anos antes de Cristo: vai para lá, porque eu dei ordem para uma viúva, e essa viúva vai te sustentar. De novo, Elias não pergunta por quê, para quê e por que a viúva. Simplesmente obedeceu uma ordem, foi e viveu um grande milagre. Ao chegar lá, a viúva não tinha nada, né? Vamos dizer nada, tinha muito pouco para poder sustentar ela, o filho dela e o profeta. Mas Elias estava cheio de ousadia, e a ousadia ela é produto da convicção, e a convicção é produto da paz. Jesus disse: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Por que ele disse não a dou como o mundo dá? Porque a paz do mundo depende de circunstâncias. A paz de Jesus não. A paz de Jesus não é simplesmente abstrata, ela é concreta. Ela não é algo, ela é alguém. A paz é o próprio Jesus, né? Se você tem Jesus, você tem tudo, né? E ter Jesus gera convicção. E convicção gera ousadia. A ousadia de Elias de dizer para aquela mulher: vai, faz primeiro para mim, depois você faz para você e seu filho, era produto da convicção que Elias tinha. E a convicção era produto da paz. E é interessante que nenhum de nós teria coragem de tirar da boca de uma viúva, principalmente de uma criança, que era o filho da viúva, para poder comer. A gente primeiro e depois alimentar aquelas duas pessoas. Mas Elias estava cheio de convicção. Ele tinha certeza que ele estava sendo gerenciado por Deus. Quando estamos sendo gerenciados por Deus, nós temos certeza de quem somos, do que somos
e de que estamos na direção certa. E a viúva creu na palavra daquele profeta e também não se privou de viver um grande milagre. Ela viveu por muitos dias se alimentando daquele pouco que tinha, porque foi prosperado, foi abençoada, de forma que ela também viveu um grande milagre. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Não quero falar sobre o direcionamento. Eu quero falar sobre os corvos. Eu quero dizer para você que Deus usa corvos para nos abençoar. Os corvos são uma bênção de Deus em tempos de necessidade, mas os corvos não é o seu amigo. Não são os seus amigos. Os corvos apenas são instrumentos de provisão em tempos de crise. Mas eles não são os seus amigos. Não adianta ligar para o corvo. Quem é o corvo? O corvo é aquele profeta que Deus enviou para você em tempo de necessidade. Quem é o corvo? O corvo é aquele empresário que Deus usou para te abençoar. Quem é o corvo? É aquele seu parente que foi te visitar num tempo de crise e supriu você na hora da necessidade. Quem é o corvo? O corvo é aquela pessoa que Deus usou para abençoar você num tempo de crise financeira, psicológica, intelectual, emocional, em qualquer área da vida. O corvo foi apenas um instrumento de provisão para você, mas ele não é seu amigo. Não adianta você ligar para o corvo. Não adianta ligar para o profeta. Se você ligar de novo para o profeta, querendo buscar do profeta uma direção, querendo buscar do profeta aquele direcionamento, você vai ser frustrado. Além de você estar, vamos dizer assim, enchendo o saco do profeta, ainda ele vai te xingar, ele vai dizer assim: que pessoa chata, não para de me ligar, pare de correr atrás do corvo. O corvo não é o seu amigo. Não adianta ligar para aquele empresário de novo, para você pedir ajuda. Ele não é seu amigo, ele não fala a tua língua. Deus fala a língua do corvo, mas o corvo não fala a sua língua. Você também não fala a língua do corvo. Você tem que entender isso. Deus fala todas as línguas, inclusive do corvo. Mas você não fala a língua do corvo e o corvo não fala a sua língua. Não adianta correr atrás do corvo. O corvo não é seu amigo. Você precisa entender uma coisa: que o corvo foi apenas um instrumento de Deus para te abençoar. Eu gostaria que você entendesse isso. Que o Deus do corvo é a sua provisão e não o corvo. O corvo foi apenas um instrumento que Deus usou. Veja o que Deus disse para Josafá: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Você vai ter profetas para prosperar. E esses profetas são os corvos. O profeta pode ser aquele empresário que Deus te enviou. Permita-me fazer essa aplicação. Pode ser aquele profeta, literalmente, que Deus te enviou. Pode ser uma pessoa que Deus usou em tempo de crise e necessidade. Um parente que Deus usou em tempo de crise e de necessidade para suprir qualquer necessidade sua, seja financeira, seja psicológica, emocional, intelectual. Mas a palavra de Deus para Josafá foi: crede no Senhor teu Deus e estareis seguros. Primeiro você precisa estar em segurança. Crer em Deus. Acreditar que Deus pode te prover. Estando em segurança, uma vez estando na segurança de Deus, então não te faltará corvos, não te faltará profetas para você prosperar. Que Deus te abençoe e abençoe você através dessa palavra. O corvo não é o seu amigo. Deus te abençoe.